Porque os homens viviam séculos antes do dilúvio e depois Deus limitou a vida a 120 anos. A Bíblia nos apresenta um panorama intrigante sobre a longevidade humana nos tempos antigos. Personagens como Adão, que viveu 930 anos, e Matusalém, que alcançou a impressionante marca de 969 anos, mostram que antes do dilúvio os seres humanos viviam por séculos. No entanto, após o dilúvio, Deus declara em Gênesis 6:3: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. A partir daí, com o passar do tempo, as idades humanas vão diminuindo gradualmente até se aproximarem do padrão atual. Mas por que isso aconteceu? Há várias interpretações possíveis, que envolvem aspectos espirituais, morais e até físicos da existência humana. 1. A consequência da corrupção moral da humanidade. Antes do dilúvio, a maldade humana havia atingido um grau alarmante. A terra estava cheia de violência, corrupção e depravação espiritual. Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A longevidade, que poderia ter sido uma bênção, permitiu que a maldade se acumulasse e se aprofundasse nas gerações. Homens viviam muitos séculos e tinham mais tempo para planejar e praticar o mal, afastando-se ainda mais de Deus. Ao limitar a vida humana a cerca de 120 anos, Deus impôs um freio à extensão da maldade. Menos tempo de vida significa menos oportunidade para o pecado se multiplicar, ao mesmo tempo em que encurta a distância entre a existência terrena e o juízo eterno, fazendo o ser humano refletir sobre sua finitude. 2. A mudança na criação após o dilúvio. Outro fator importante pode estar relacionado com a própria estrutura da criação. A Bíblia indica que, antes do dilúvio, havia um ambiente físico diferente. Em Gênesis 2:6 é mencionado um vapor que regava a terra, e em Gênesis 1:7 fala-se de águas acima do firmamento, o que muitos estudiosos interpretam como uma espécie de cobertura de vapor que poderia ter proporcionado um clima uniforme, protegendo a Terra da radiação solar nociva e promovendo uma longevidade maior. O dilúvio pode ter destruído essa cobertura natural, alterando o equilíbrio ecológico e climático da Terra. Com a exposição direta aos raios solares, à radiação e a mudanças ambientais drásticas, o corpo humano passou a envelhecer mais rapidamente. Assim, a natureza física da vida na Terra se tornou menos favorável à longevidade. 3. A disciplina divina como parte do plano redentor. A redução da expectativa de vida também pode ser entendida como parte do processo de redenção e restauração iniciado por Deus após o pecado de Adão. A morte física passou a ser um limite necessário diante da realidade do pecado. Deus, em sua misericórdia, não queria que o ser humano vivesse eternamente em um corpo corrompido, distante de sua presença. Ao limitar a vida a 120 anos, Deus disciplina a humanidade, mas também dá a ela uma chance de buscar o que realmente importa: o arrependimento, a salvação e a eternidade com Ele. A morte se torna, paradoxalmente, um ato de graça, pois impede que o pecado se eternize e aponta para a necessidade de uma nova vida. Não aqui, mas na eternidade, restaurada por Cristo. 4. Exemplos pós-diluvianos e o cumprimento da palavra de Deus. Ainda vemos pessoas vivendo mais de 120 anos nas gerações imediatamente após o dilúvio, como Sem, 600 anos, Arfaxade, 438 anos, e Eber, 464 anos. Porém, nota-se uma curva descendente constante. Com o tempo, a palavra de Deus se cumpre. Moisés viveu exatamente 120 anos, e o Salmo 90:10, atribuído a ele, diz: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais vigor. Isso reflete a nova realidade estabelecida por Deus. Vidas mais curtas, porém mais significativas, com tempo suficiente para o ser humano conhecer a Deus, cumprir seu propósito e preparar-se para a eternidade. Conclusão: Deus não age sem propósito. A mudança no limite da vida humana foi uma resposta ao agravamento do pecado, uma medida de misericórdia diante da condição decaída da humanidade, e também uma adequação ao novo mundo pós-diluviano. Viver menos anos não significa viver com menos propósito. Pelo contrário,
A brevidade da vida nos lembra que cada dia é um dom precioso de Deus e que nossa verdadeira esperança está na vida eterna, conquistada por Jesus Cristo.